Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. No programa de hoje, nós vamos comentar dos produtos químicos do setor agrícola que vem interferindo, vamos dizer, de forma contundente no meio ambiente, principalmente no mundo apícola das abelhas. Vamos falar da produção de alimentos na China, que está preocupada com o caminhar da situação que assola o planeta. Inflação, problemas com o meio ambiente e talvez o mais importante, a segurança alimentar. Eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, ela é homeopata, farmacêutica, diretora da Naturofarma, e nós vamos falar das plantas medicinais que melhoram os sistemas digestivos. Vou comentar do mercado pecuário, produção de carne, e vou comentar também sobre o seguro rural, modalidade de negócio que vem crescendo ano a ano. E eu vou conversar com Felipe Gandra, diretor da Gandra Inovação Agrícola, e nós vamos falar sobre adubação de pastagens via pulverização. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o uso de produtos químicos no setor agrícola que vem interferindo de forma contundente no meio ambiente e principalmente no mundo das abelhas. Mais um país, a Colômbia, anunciou a proibição do registro e do uso definitivo de pesticidas que tenham como princípio ativo o fipronil. Agora, foi a vez do Ministério da Agricultura e do Instituto Colombiano de Agricultura, o ICA, que acataram a decisão tomada por uma comissão técnica constituída para a adoção de medidas de preservação de insetos polinizadores. A resolução, ela se baseia em estudo técnico realizado pela AgroSavia, que é uma corporação colombiana de pesquisa agropecuária que determinou que o fipronil é um inseticida cujo uso indiscriminado tem causado a morte de abelhas e o desaparecimento de colmeias. A Colômbia registrou o acordo que assinou com o Instituto Julius Kahn, lá da Alemanha, para o avanço da investigação científica e também da cooperação para promover a proteção dos polinizadores, dada a sua importância na produção agrícola. A União Europeia também está pegando pesado na situação de alguns produtos utilizados no setor agrícola e o governo promete intervir durante o seu controle. E agora eu vou falar sobre produção de alimentos na China, que está preocupada com o caminhar da situação que assola o planeta. Inflação, problemas com o meio ambiente e, talvez o mais importante, a segurança alimentar. A China é o maior importador de alimentos do mundo e, por isso, muita coisa já começou a mudar na condução da produção de alimentos. O governo chinês lançou agora, na semana passada, um novo plano para promover a revitalização rural, acelerar a turbina agrícola e transformar a China em uma potência agrícola. Chamado de Documento Central número 1, o projeto delineia novas tarefas que serão empregadas ainda neste ano para priorizar a base da agricultura, áreas rurais e agrícolas. Anualmente, as autoridades centrais da China divulgam em primeira declaração oficial em um documento que é visto como um indicador de políticas prioritárias. O trabalho na agricultura e nas áreas rurais está no topo da agenda há 20 anos consecutivos, desde 2004. O documento não apenas detalha as principais tarefas para promover de forma abrangente a revitalização rural, mas também apresenta arranjos específicos para acelerar a construção da força da China na agricultura. Uma das tarefas mais importantes é fortalecer a agricultura por meio da ciência e da tecnologia.
E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar das plantas medicinais que melhoram os sintomas digestivos. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Tá tudo bem? Bom dia, tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Tá doido, é uma honra tê-la aqui no nosso programa, a senhora sabe disso. Muito Doutora grata. Mara, o problema do digestivo, nosso intestino, nosso estômago, vamos dizer assim, é considerado um segundo coração, né? Eu acho que a gente precisa dar uma atenção muito especial para esse nosso sistema digestivo, que é considerado um dos órgãos bastante importantes do corpo, porque na realidade que todo o nosso metabolismo, né, tudo que nós ingerimos é passado via esse sistema, onde vai ser absorvido ou eliminado, né, de acordo com a necessidade de cada órgão. Então, é muito importante que a gente dê essa atenção e que cuide bastante dessa área, né, se a gente quer ter saúde. Porque qualquer coisa que acontece, ele dá o sinal, né? Dá o sinal, então, uma alimentação... É dor de cabeça, é diarreia, é dor nas pernas, é tremedeira, é tudo, né? Passa por ele, né? Tudo, porque precisamos de ter um sistema digestivo forte, né? Funcionando em perfeito estado, nossas enzimas digestivas fazendo o papel delas. Então, para isso, é importante a gente ter realmente um equilíbrio de tudo que nós ingerimos, né? De uma forma bem organizada, de uma forma sistemática, não ficar ingerindo qualquer coisa, qualquer porcaria, né? Que hoje a gente sabe que muitas coisas nós temos não alimentos, mas alguns gêneros alimentícios, né? Que não são nem considerados alimentos. É verdade. Então, é produto industrializado, condimentos, excesso de condimentos, né? Alguns condimentos são até necessários para melhorar o seu sistema digestivo, mas aditivos químicos, conservantes, corantes, tudo isso pode prejudicar a nossa digestão de uma forma geral, né? Se a gente entendesse melhor do nosso sistema digestivo, a gente tratava ele bem melhor, né? Bem melhor, com mais carinho, né? Muito mais carinho. E não ia, como diz, não deixando ele de lado, né? É verdade. Porque tudo que acontece, se o sistema digestivo não está bom, você começa a ter sintomas, ter verdade. sinal. É um mal-estar, é um enxaqueca, como você já disse, é uma azia, é uma dor, tudo, é um né? desconforto, Tudinho. né? Então, tudo, né? E a gente precisa entender como funciona isso. Muitas vezes você acha que você está com excesso de ácido, muitas vezes é o contrário, você está com hipocloridria, você está com falta de ácido, porque é preciso nosso sistema, principalmente nosso estômago, ter uma acidez considerável, um pH considerável para você fazer o seu processo digestivo, para aquela substância ser metabolizada, as suas enzimas fazerem o efeito e você continuar todo o processo, né? Agora, essas plantas medicinais, elas ajudam nesse processo, né? Ela ajuda, além da alimentação equilibrada, você evitar tudo isso que a gente está falando, essas plantas vão ter uma ação para melhorar a digestão, para melhorar esse pH, né? Entendi. São digestivas, são plantas que ajudam no processos inflamatórios. Como no caso a espinheira santa e camomila, né? A espinheira santa e camomila são fantásticas, né? São plantas calmantes e digestivas. Melhora ali aquela acidez que às vezes está em excesso, porque tanto pode estar em excesso como está em falta, né? De ácido no estômago. Tudo faz mal, né? Ou excesso ou falta. Ou excesso ou falta. Então, essas duas plantas, elas são bastante digestivas. Então, se você está sentindo qualquer desconforto, vamos usar essas plantas que vai ter uma ação, muitas vezes, muito rápida. Capim-limão e gengibre. Também, o capim-limão, que é uma planta bem conhecida aí, né? A gente usa ela, às vezes, o chauzinho à noite ou após a alimentação para essa acidez ou não para essa digestão melhorar. São plantas que vale a pena a gente utilizar. Tem o dente de leite, dente de leão, né? Dente de leite, dente de leão e o coentro, né? São duas plantas ótimas, como digestivo e hepático, né? O dente de leão é considerado uma planta, assim, até alimentícia também, né? Você pode usar na alimentação. O coentro também, como a gente já disse, é usar como um condimento, usar para adicionar em alguns
pratos, em sopa, em saladas. E também o dente de leão, maravilhosa, uma planta maravilhosa para você estar usando, que melhora todo o seu sistema digestivo. Cravo da Índia e o limão. O cravo também é outra planta muito conhecida, usada em condimentos, usada em doces, né? Em vários alimentos nossos, que tem uma ação muito boa na acidez, aquela pessoa que tem um excesso de acidez no estômago, então é a planta maravilhosa para isso. E também o limão é uma planta que às vezes a gente acha, não pode, eu tenho gastrite, não posso usar limão. Muito pelo contrário. Né? É uma planta que você pode usar, claro que você tem que saber usar da forma correta, nos horários corretos, mas não tem essa questão de que... Uma contraindicação. Uma contraindicação para quem tem gastrite. Vai depender muito da forma que usa. Você não pode adicionar o limão com massa ou com doce, aí ele vai piorar o processo digestivo. Mas então, usando da forma correta, principalmente em jejum com água, vai melhorar seu processo digestivo. E o cominho e a erva doce? Cominho também, todas duas, o cominho e a erva doce são plantas digestivas maravilhosas. Inclusive, no Ayurveda, a gente usa um trio, né, que é erva doce, coentro e cominho, que são plantas digestivas que auxiliam bastante todo o seu processo digestivo. Bom, essa conversa que eu estou tendo aqui com a doutora Mara sobre sistemas digestivos, plantas medicinais, você pode encontrar tudo no livro Essência da Saúde. Aqui você pode ter certeza absoluta, tem tudo o que você precisa sobre as plantas medicinais e os cuidados que você tem que ter com o nosso organismo. Se você quiser bater um papo com a doutora Mara, o telefone dela é o 39 42 7711. 39 42 7711, o 62, e você pode bater um papo com ela, pedir algumas informações que a doutora Mara, com certeza absoluta, vai lhe atender sem problema nenhum. Certo, doutora Mara? Certo. Qualquer também dúvida, podemos procurar um profissional, Sim, né, claro, para te dar uma orientação melhor. No caso lá, a gente pode fazer isso, ou um médico, um profissional da área, um terapeuta da área integrativa, né? Doutora Mara Rúbia, muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora e até o próximo. Até o próximo, muito obrigada. Obrigado. E depois do intervalo eu vou comentar do mercado pecuário, produção de carne, vamos falar sobre o seguro rural, modalidade que vem crescendo ano a ano. E eu vou conversar com Felipe Gandra, diretor da Gandra Inovação Agrícola, e nós vamos falar sobre adubação de pastagens via pulverização. O programa Agronegócio volta daqui a pouquinho. O maior festival de forró e piseiro do mundo está de volta a Goiânia. Vish! Domingo 26 de março, no Serra Dourada, com shows de Mari Fernandes, Mas eu gosto assim. João Gomes, Tô precisando de dentro. Xande Avião, Essa novinha tem Vitor olho Fernandes, Natan nunca e Tarcísio do Acordeon. quando bate a saudade. A 99,5 leva você para curtir essa festa com vários sorteios de convites. Dia 26 de março tem Vish no Serra Dourada. Mais uma promoção da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Futebol é amor, Paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, Dedicação. irrigação, amador, Profissional. society, Jardim. Gramado. do início ao fim. Precisou? É Cabra. Fabiana deixou o juiz em casa pra pular o carnaval. Foi de cerveja, de marvada, de o que é isso aí mesmo? Tá, foi disso aí. E na hora de ir pra casa foi... De passageira. Não precisa ser santo pra beber e não dirigir. Álcool e direção é crime e pode matar. O carnaval termina, mas você tem uma vida toda pra curtir. Governo de Goiás.
Terça e quarta verde é no dia a dia. Aqui você encontra produtos frescos com a melhor qualidade e preços para a sua mesa. Confira as nossas ofertas. Alho a cada 100 gramas, 1,69. Coco verde a unidade, melancia, limão ou abóbora japonesa o quilo, 1,99. Mandioca congelada, 700 gramas. Beterraba, batata doce, cebola o quilo, 2,99. Coco seco a unidade, tomate grape, bandeja, 180 gramas. O melão amarelo o quilo, 3,99. Alcatra com maminha ou contrafilé, 31,99 o quilo. Capa de contrafilé, 22,99 o quilo. Rabo bovino cerrado, 19,99 o quilo. Carré suíno cerrado, 12,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa, 7,99 o quilo. Linguiça suína saudale pacote, 11,99 o quilo. Biscoito creme cracker Fortaleza, 350 gramas, 4,99. Café Três Corações, 500 gramas, 13,99. Suco Maguari uva, 1,5 litro, 8,49. Energético Red Bull, lata 250 ml, 6,79. Não perca, somente nesta terça e quarta-feira, aqui no Atacadão Dia a Dia. Tem algo diferente na cidade. É a nossa voz sendo ouvida e se transformando em lei aprovada. Para melhorar a saúde, a educação, os negócios, o trânsito, é a Câmara fazendo as leis que a gente precisa e fazendo história com a maior economia de recursos que já se viu. Agora é lei. Eu vim para audiência pública. A gente participa, a Câmara aprova e ainda economiza. É isso que está deixando a cidade diferente e melhor. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. No Passa ou Repassa, você não pode perder. Nossa missão aqui é levar alegria até a sua casa. 11 horas, domingo legal. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado pecuário, nós vamos falar da produção de carne, preço da arroba do boi. Diferente do esperado para o início da semana no mercado físico do boi gordo, 6 praças monitoradas passaram por ajustes positivos nas cotações. Porém, a Praça de São Paulo manteve seus preços com o boi comum, valendo na casa aí preço médio, referência R$ 280 por arroba. E o boi China, referência, preço médio, R$ 300. Na B3, o contrato com vencimento para fevereiro ainda esse mês passou por uma queda de 0,2%, fechando a R$ 300,45 a arroba. Durante os 8 primeiros dias de fevereiro, foram exportadas 47 mil toneladas de carne bovina in natura, uma média de 5.900 toneladas por dia, ou seja, 19% menor do que a média diária de janeiro agora deste ano. E quando comparado à média diária de fevereiro do ano passado, os envios estão 29% inferiores. Essa queda vertiginosa nos embarques diz respeito ao marasmo que acometeu as vendas de carne bovina durante o mês de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, por conta da quietude chinesa ante a chegada do Ano Novo Chinês. A manutenção desse resultado pode levar as exportações de fevereiro não conseguirem ultrapassar as 110 mil toneladas, o que seria o pior resultado dos últimos 15 meses. E agora eu vou conversar com Felipe Gandra. O Felipe, ele é o diretor da Gandra Inovação Agrícola e hoje nós vamos falar sobre pastagens, nós vamos falar sobre adubação de pastagens, nós vamos falar sobre melhoria de pastagens. Felipe Gandra, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, está tudo bem? Tudo bem, Toninho, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra. Felipe, está chovendo bem na horta, não está? Esse ano bom de chuva, hein, Toninho? Bom de chuva. Muito bom. Uhum. Porém, chovendo bem, mas tem muita gente que não tem pasto não, viu?
Tem muita gente aí que está com pastinho rapadinho, baixinho, não está podendo colocar muito mais bezerro, mais vaca, enfim, está com um problema sério. Tem como resolver? Tem. Tem que enfiar a mão no bolso e tem que fazer um tratamento nesse pasto. É isso mesmo, né, Felipe? É isso, Tony. Na verdade, não tem muito segredo, né? Não, nem não tem, muito não. milagre. A grande possibilidade que a gente tem hoje, né, Tony, é você fazer isso de uma forma econômica, você fazer isso de uma forma viável e você fazer uma revitalização dos pastos. Dá uma injeção na veia. Isso, Tony. Então, hoje, a gente consegue fazer intervenções em pastagens que estão cansadas, que estão há mais de 5, 10 anos sem uma intervenção de calcário, por exemplo. A gente consegue revitalizar esses pastos, inclusive nessa época agora, tá? Para que você tenha maior volume e maior proteína nesses pastos. A partir do momento que você faz essa intervenção com algumas tecnologias novas, né, que viemos desenvolvendo aí durante 5 anos, então, hoje a gente tem uma comprovação de que a gente consegue, de fato, revitalizar essa pastagem. Então, Toninho, como é que começaria esse processo? Não é nenhum milagre, né? Então, às vezes o pecuarista fala assim, olha, eu estou no mês de fevereiro e ainda não fiz nenhuma correção de calcário no meu solo, o meu solo pediu 1,5 toneladas de calcário, por exemplo, né? E eu preciso produzir mais pasto porque meu pasto não está saindo da maneira que eu queria. Então, o que acontece com isso? A partir do momento que a gente tem esse tipo de diagnóstico, que a gente faz um diagnóstico dessa pastagem cansada, nós vamos entender a realidade da fazenda, o histórico dessa pastagem, e aí promover uma intervenção inteligente nela. Como é que é feito? Né? A gente hoje tem produtos que as tecnologias estão muito avançadas. Hoje, dentro de um produto que a Gandra desenvolveu, que é o mais novo, que é o volumoso X-Gold, mais pasto, é um produto que a gente consegue ter micro-organismos. Nessa área mesmo é uma área que a gente não teve adubação nela, não teve calcário nela, né, e fizemos uma intervenção com o volumoso X-Gold. Né? Então, a área super pastejada, que já tinha mais de 5 anos que não tinha intervenção de calcário, e a gente conseguiu, de fato, revitalizar esse pasto. Né? Então, a mudança em 21 dias dessa condição de pastagem é muito grande. Né, do que a gente tinha para o que tem hoje. Então, a partir do momento que você tem o uso correto dessas tecnologias, o que é? São micro-organismos que vão disponibilizar mais fósforo nesse solo, fixar mais nitrogênio, NPK de fonte orgânica e fito-hormônios. Essa composição nos dá condição de revigorar esse pasto, mesmo que ele não tenha sido calcareado. Né? Então, veja bem, nós estamos falando de revitalização, recuperação de pastagem e não de reforma. Né? Quer então, dizer, isso tudo que você está falando, a gente está observando aí o seguinte, é aquilo que eu disse no início. O paciente está ruim, é um paciente terminal e você vem dar uma injeção na veia para ele poder dar uma revigorada, é isso? É isso. Exatamente o que está acontecendo aí. Exatamente o que aconteceu nessa área. Essa área em Lusiânia é um terreno mais cascalhado, que precisava ser feito 2 toneladas de calcário, e a gente desafiou e o produtor a fazer essa intervenção dessa forma mais econômica. E aí ele conseguiu ter esse tipo de resultado que a gente está vendo aí em 21 dias. Quer dizer, a partir desse momento, então, agora o pecuarista deve começar a fazer um trabalho mais, vamos dizer, mais sério, mais profundo. Seria fazer um calcário, fazer uma aplicação de fertilizante. O que você fez foi deixar o paciente vivo. Isso, justamente, Tony. Eu costumo falar, para a gente sair de 1 UA para 2, 3, a gente consegue. Né? Agora, para você fazer isso de uma forma rotineira, todo ano tem que ter uma análise de solo, um acompanhamento das necessidades que esse solo está pedindo e a intervenção nesse solo na hora correta. Um pasto hoje adubado, com feito a intervenção de adubação nele, Tony, ele pode te dar de 2 a 3 vezes mais ganho de peso. Sim, claro. Né? Ou seja, então, se numa pastagem que eu estou ganhando ali 200 gramas, 250 gramas só com pasto de GMD, eu posso subir isso para 500, 600 gramas. Sim, tranquilamente. Então, aí é a hora da gente fazer uma intervenção, porque é a única maneira da gente reduzir o custo de produção da arroba. E né? essa pulverização, esse produto que é utilizado, X-Gold, né? Isso, é o volumoso X-Gold mais pasto. Tá.
ele pega um pasto bem cansado, um pasto deteriorado, você faz a aplicação e a média seria até no máximo 30 dias ele já dá uma resposta. Ele já tem condição de pastejo, né? Porque também o pasto ele vai ter uma altura, cada espécie de forrageira, uma altura ideal para pastejo. Em 30 dias ele já atingiu a altura ideal de pastejo. E essa aplicação é feita via pulverização. Via pulverização, então o manejo é muito simples, né? É muito fácil comparado com granulado. E você tem uma pulverização aí de uma ordem variando dosagens. Isso vai depender do histórico da área. Tá, mas a média, mais ou menos, você tem uma média assim, por exemplo, 1 litro por hectare, 5 litros por hectare, seria mais ou menos... Hoje a gente trabalha com a média de 4 litros por hectare, que é um galão de 20 litros, a gente conseguiria aplicar em um alqueirão, né? 4,85 hectares, 84 hectares. Então seria aí 1 galão de 20 litros para uma média de um alqueiro. De um alqueirão, alqueiro goiano. Isso, tá. Alqueiro E goiano. a média de aproximadamente aí, até no máximo 30 dias, a gente já tem um resultado... Já tem o resultado nessa revitalização do espaço e na quantidade de nutrição que esse espaço está entregando para o animal. Tá, mas aí não é simplesmente eu chegar, comprar o produto e sair jogando. Não é bem por aí também não, né? Não. Tem a época certa de jogar. Ele tem que ser aplicado pós o pastejo do animal, com capim mais baixo, porque é um produto que ele tem que chegar no solo. Entendi. O horário de aplicação. Então, todas essas dúvidas, né? Nós temos uma equipe que está à disposição do produtor rural, do pecuarista, para a gente poder sanar todas essas dúvidas, né? E fazer com que o produtor, de fato, consiga produzir uma carne mais em conta, uma arroba mais barata dentro da propriedade. E o mais importante é comida, né? Sem ela, o primeiro. Porque a gente está acostumado a falar aqui no programa que todo ano tem seca. Todo ano. Desde quando eu me conheço por gente, todo ano tem seca. E esse ano vai ter seca de novo. Então, nós estamos já, assim, no finalzinho de fevereiro, vamos entrar em março, a chuva já vai escassear. Então, seria interessante, pelo menos agora, enquanto o solo está molhado, está tendo chuva, você fazer uma aplicação para poder garantir, pelo menos um pouco, na época da seca. E já fazer um planejamento para o próximo ano. Porque é aquilo que nós conversamos agora com o Felipe. Esse produto não é a salvação da lavoura, mas é o seguinte, ele faz o paciente ficar vivo. É isso mesmo, Tony. Né? Justamente. Eu acho que é isso, né? É isso. Então, se você quiser bater um papo com o Felipe, pedir algumas informações, está aí o telefone do Felipe, é o 62 98549-0836, 629-8549-0836. Bate um papo com o Felipe, pergunta, olha, eu estou nessa situação assim, tira a foto, manda para ele, explica, conversa, para você ter uma ideia do que você vai fazer. Não é a última palavra, mas é a salvação do pasto. E tem muita gente agora, nessa época, que está com problema sério. Né, Felipe? É isso, Toninho. Eu acho que é isso, né, o recado, né? É isso, eu só tenho a agradecer você, o seu público. Né? Obrigado. E quando ligar, diga que viu a gente aqui no programa do Toninho, no Agronegócio, no TV Agro, que nós vamos estar, inclusive, fazendo uma promoção especial para quem está assistindo a gente aqui, né, no programa Agronegócio. Pois é, esse daí não estava no programa, eu não estava sabendo. Ótimo, Felipe. Se for para baixar custo aí para o produtor, você que está nos acompanhando, então liga lá para o Felipe, 98549-0836, bate um papo com ele e tomara que dê tudo certo para você. Felipe Gandra, diretor da Gandra Inovação Agrícola, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. E pode ter certeza, eu acredito no produto dele, porque eu já vi isso aí funcionando e funciona bem. Um abraço, Felipe. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.